Dia 256, Atos capítulo 7 ao capítulo 10. O capítulo 7 é conhecido como o discurso de Estevão, no qual ele faz uma defesa eloquente da fé cristã diante do Sinédrio. Este capítulo é notável pelo seu relato da história de Israel e por apresentar Estevão como o primeiro mártir cristão. Estevão foi acusado de falar contra o templo e contra a lei de Moisés, bem como de blasfemar contra Deus. Em resposta, ele começa a narrar a história de Israel desde Abraão até Moisés, destacando os momentos chaves e os feitos de Deus ao longo dessa história. Estevão enfatiza como o povo de Israel frequentemente resistiu à vontade de Deus, incluindo a rejeição dos profetas enviados por ele. Ele aponta que a construção do templo não limita a presença de Deus a um local físico, pois Deus é soberano e transcendente. Enquanto Estevão continua sua defesa, ele repreende os membros do Sinédrio, acusando-os de serem obstinados e de resistirem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados fizeram. Isso enfurece o conselho e eles o apedrejam até a morte. No capítulo 8, após a morte de Estevão, uma grande perseguição irrompeu em Jerusalém contra a igreja. Isso levou à dispersão dos crentes, com exceção dos apóstolos. Felipe, um dos diáconos, foi para a cidade de Samaria e pregou o evangelho com poder, realizando milagres e atraindo muitas pessoas para a fé em Cristo. Isso marcou o início da expansão do evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. Em Samaria, um homem chamado Simão, que praticava magia e enganava as pessoas, também se converteu e foi batizado. No entanto, ele tentou comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos, o que foi duramente repreendido por Pedro. Felipe encontra um oficial etíope, um eunuco, lendo as escrituras. Felipe explica o evangelho a ele e o eunuco se converte e é batizado. Após o batismo do eunuco, o Espírito do Senhor transporta Felipe para a cidade de Azoto e ele continua pregando o evangelho em outras cidades até chegar a Cesareia. No capítulo 9, Saulo, um fariseu zeloso, era conhecido por perseguir e aprisionar os seguidores de Jesus. Ele estava a caminho de Damasco com a missão de prender cristãos quando teve uma experiência sobrenatural. Enquanto viajava para Damasco, Saulo foi cercado por uma luz intensa do céu e caiu ao chão. Ele ouviu uma voz que lhe perguntou por que ele perseguia Jesus. Saulo respondeu perguntando quem era o Senhor, e a voz revelou ser Jesus. Saulo ficou cego e foi levado a Damasco por seus companheiros de viagem. O Senhor apareceu em uma visão a Ananias, um discípulo em Damasco, instruindo-o a encontrar Saulo e restaurar sua visão. Ananias estava inicialmente receoso, mas obedeceu ao Senhor. Ele encontrou Saulo, orou por ele e a visão de Saulo foi restaurada. Saulo então foi batizado e imediatamente começou a pregar Jesus Cristo nas sinagogas de Damasco. A conversão de Saulo surpreendeu os judeus em Damasco, que conheciam sua reputação anterior como perseguidor dos cristãos. Eles ficaram perplexos com sua transformação. No capítulo 10, em Cesareia, havia um centurião romano chamado Cornélio, um homem justo e temente a Deus. Em resposta à sua oração, um anjo apareceu a ele, instruindo-o a enviar mensageiros a Jope para encontrar Pedro. Enquanto os mensageiros de Cornélio estavam a caminho, Pedro subiu ao telhado para orar e teve uma visão de um lençol com todos os tipos de animais impuros de acordo com as leis judaicas. Uma voz do céu disse a Pedro para não considerar impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Os mensageiros de Cornélio chegaram à casa de Pedro e o Espírito Santo instruiu Pedro a acompanhá-los a Cesareia. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro percebeu que a visão dos animais impuros se relacionava à inclusão dos gentios no plano de salvação. Ele começou a pregar o evangelho a Cornélio e sua família. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos os gentios presentes. Pedro reconheceu a obra do Espírito e ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Quando Pedro retornou a Jerusalém, os irmãos da igreja inicialmente o questionaram por entrar na casa dos gentios, mas ao ouvir a história completa, reconheceram que Deus também estava concedendo o dom do arrependimento e da salvação aos gentios. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares, que Deus te abençoe e até a próxima.